O agro é... Agro é pop. É isso aí. O mercado de petróleo ele continua apertado, o processo de reabertura da China e a normalização dos voos, eles provavelmente vão contribuir para a acentuação do que já pode ser chamado de uma crise global de energia. Então, eu queria te perguntar exatamente sobre isso, já que vocês também têm esse DNA. Ouvindo vocês ano passado, vocês estavam com boi gordo, soja, milho, cobre, ouro, se eu não me engano, eram essas basicamente. A gente sabe que no ambiente inflacionário a demanda latente por quantidade, né, é muito latente. Então, eu queria que você falasse sobre essa exposição em commodities, quais são as que vocês estão nesse momento acreditando e que tem exposição nos próprios produtos da casa, né? É engraçado porque até uns 2 anos atrás eu nunca tinha operado commodity, né? O ouro eu tinha operado um pouquinho e de repente a tese macro principal foi de restrição de oferta de commodity, né? A gente passou 10 anos, né, de 2012 a 2020, mais ou menos, sem investimento nenhum no setor de commodity, porque a gente veio num bear market, né, de commodities, os preços caíam, né? Então, normalmente, quando o dólar sobe, commodity cai, porque é negociado em dólar, e os últimos 10 anos foram de dólar forte. E aí, de novo, né, essas questões, tanto a própria pandemia, né, com essa redistribuição de renda, que a gente está começando a ter, né, a gente está começando numa tendência global de redistribuição de renda. O que é redistribuição de renda? Eu vou taxar o topo da pirâmide para redistribuir para a base da pirâmide, né? Então, como eu tinha falado antes, isso daí gera demanda marginal de consumo por bens básicos muito maior, porque a base da pirâmide ela tem uma demanda reprimida por produtos básicos muito maior do que o topo, né? Então, seja comida, seja comprar um carro, dirigir, viajar. Então, assim, isso para mim de novo, eu acho que é o começo de uma tendência que a gente vai ter pelos próximos 10 anos, pelo menos. Então, a gente compactou muito dessa visão. Aí, do outro lado, você tem as questões ESG, né? Por um lado, né, a gente tinha posição em cobre, teve durante mais de ano, por ser um dos principais metais envolvidos na eletrificação dos veículos, então se consome 5 vezes mais cobre para fazer um carro elétrico do que um carro a combustível fóssil. E essa é uma tendência que a gente está indo, né? Então, não só cobre, o cobre acaba sendo uma das principais os principais metais, tanto para veículo, como para bateria, como para N outros produtos que fazem parte desse movimento que a gente está indo tecnológico e de readequação ambiental. Então, a gente tinha cobre, a maior parte do cobre é produzida no Chile, no Peru. A gente não tem investimento em mina de cobre há muitos e muitos anos, porque o preço do cobre ele vinha de lado, caía, então não fazia sentido para as empresas investirem em desenvolverem capacidade produtiva. A demanda, de repente, ela chegou de uma hora para outra e o preço começou a subir. E no mercado de commodity e ativo real, ativo físico, o que resolve um descompasso de oferta e demanda é preço, né? Então, quando o preço sobe muito, a demanda cai, porque você não consegue comprar a mesma quantidade daquele produto. Então, a gente tinha cobre, sem contar que o Chile passou por uma mudança de governo que está revisitando a Constituição Nacional, que fala sobre taxar as mineradoras internacionais. Então, você restringe a capacidade produtiva lá. O Peru, a mesma coisa. Então, a gente tinha cobre, a gente tinha agro, a gente começou a investir em agro também lá atrás. O ouro, para nós, foi uma coisa mais esporádica, porque, apesar de ver valor no ouro, eu acho o ouro acabou virando uma commodity reserva de valor um pouco antiquada, de difícil estocagem. Sim, eu acho que funciona de tempos em tempos, acho que vai subir dos níveis que a gente está, mas no momento eu não tenho. E recentemente a gente começou a construir uma posição em metais básicos. Então, de novo, zinco, alumínio, função aí da reabertura da China, até um pouco de minério. E a gente tem petróleo também, né? A gente não tem o que a gente tinha no petróleo quando ele estava a $90 o barril, né? A 120 é muito mais difícil, mas realmente o tempo vai passando e a gente vai percebendo que o descompasso de oferta e demanda ele tem uma dificuldade muito grande de ser e cada vez maior de ser resolvida. Então, realmente, a gente está numa situação aí e que isso sim é um risco recessivo para o mundo,
né? Se a gente realmente tiver um choque maior no preço do barril do petróleo, e for para $150, $160, né, o efeito disso em crescimento global é avassalador, e aí sim a gente corre o risco de ter uma recessão mais forte e uma estagflação, né? Aí é bolsa para baixo, moedas valorizando, é um mercado bem ruim, que não é o nosso cenário de curto prazo. A gente não trabalha com cenário de recessão global, a gente trabalha com cenário de descompasses de ciclos econômicos. A gente está pessimista com os Estados Unidos, é estrutural. A gente acha, por exemplo, que o segundo semestre vai ser um pouco mais difícil para os Estados Unidos. Aí o primeiro semestre do ano que vem vai ser muito mais difícil para a Europa. Então a gente acha que o problema ele vai mudando de um lugar para o outro. O primeiro semestre foi China, agora a gente já acha a China melhor para o segundo semestre, né? E eu acho que, como eu falei, né, os países emergentes construíram um colchão que chama-se taxa de juros, né? Então, o próprio Brasil, Chile, na região, o único que realmente não acompanhou dos principais foi a Colômbia, né, que tem uma política aí realmente de subir menos do que o necessário. A Colômbia não acompanhou na escalada de juros, né? Eu acabei de ver aqui, o Chile acabou de subir 75 pontos, o Chile está com 9% de juros, que é uma coisa inacreditável para um país que nem o Chile, né, que não tem dívida externa, que, pô, uma moeda estável, está com inflação de 9, né, e juros de 9 agora, até uma moeda que eu acho que está barata para comprar aí, para fazer essa aposta por causa do cobre, desse link com China, né? Então é uma das moedas que a gente está olhando, junto com o rand sul-africano, o real e o dólar australiano, né, que são todas moedas que têm um link muito grande com a China. Mas voltando para as commodities, assim, vamos dizer, a gente está mais ou menos com 60% do tanque do que a gente já teve no passado. É a classe de ativo onde eu tenho posição direcional comprada, os nossos fundos multimercados todos têm exposição. A tendência é a gente aumentar do nível que a gente está, mas mais nessa parte de metais. Se o petróleo realizar e der oportunidade, a gente deve voltar a aumentar a posição de petróleo, que hoje vai estar mais ou menos em 3% do patrimônio dos fundos. Aí somar tudo que a gente tem de commodity está por volta de 8%. E aí tem uma cesta aí de umas 6 ou 7 diferentes. E na parte agrícola a gente gosta muito de soja, milho, e a gente não tem mais trigo e não tem mais boi gordo. Boi gordo, na verdade, a gente teve mais lá para março desse ano, se não me engano, e depois a gente saiu do boi gordo. A gente prefere os agrícolas mesmo, que é onde a gente acha que a demanda ela é constante. Aí tem substituição, mas aí eu preciso queimar mais biodiesel, então assim, é uma coisa que vai se autoalimentando. E a gente acha que é mais um motivo por estar otimista com o Brasil e otimista com o real. Tipo, mas será que com um real mais apreciado, um câmbio melhor, isso aí não atrapalha a competitividade do Brasil? Gente, com o preço das commodities onde está, o câmbio podia estar em 3,80 e o setor agrícola ia estar performando muito bem. A gente tem o nosso índice de produtividade por hectare no Brasil quase que o dobro dos Estados Unidos, né? E a terra agrícola no Brasil, né, no Mato Grosso, nos lugares mais caros, onde tem um índice de produção maior, é mais ou menos 30% do que é nos Estados Unidos, né? Então, assim, no relativo, né, a gente produz mais e é mais barato ainda, né? Então, a gente realmente é campeão, né, no setor agro. A gente é muito, muito bom nisso mesmo. Eu acho que a demanda vai continuar e eu acho que o setor tem toda a condição e capacidade de trabalhar com câmbio, nem que seja 20% mais apreciado do que onde a gente está, né? Então, eu acho que o agro é... Agro é pop. É isso aí. A gente gosta muito do setor.